Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje estamos com a Ana, estudante de Linguística na Letras na USP. Oi, Ana. Oi. A Ana vai contar um pouco sobre o curso de Linguística, um pouco sobre a experiência dela no curso. Ana, você entrou pela FUVEST ou pelo SISU na Letras? Eu entrei pela FUVEST porque quando eu entrei em 2016 foi o primeiro ano que a gente teve ingresso pelo SISU. Só que na época eram pouquíssimas vagas e era exclusivo para escola pública também, inclusive a nota de corte foi bem alta. E aí a maioria das pessoas daquele ano entrou pela FUVEST mesmo. E você está hoje em qual semestre? Então, né? Era para ser 5 anos, dupla habilitação, qualquer dupla habilitação na USP, né? No caso, eu faço português e linguística, mas por umas questões aí pessoais de trabalho, eu precisei postergar algumas matérias. E aí, por isso eu vou fazer o 6º ano agora. Então, o curso dura 5 anos, qualquer curso de dupla habilitação na Letras, né? Isso. E você estuda em qual período? Matutino, vespertino, noturno, integral? Eu estudo no matutino. Na letras a gente só tem manhã e noite, né? Aí, no caso, a maioria das habilitações tem os 2 períodos. Acho que só hebraico que tem só no noturno e algumas tem só de manhã, mas aí no caso eu faço de manhã. Mas a linguística é oferecida no matutino e no noturno. E você sempre quis estudar linguística? Ah, eu acho que sim. Antes, quando eu tava pensando em prestar letras, né? Eu comecei a pesquisar um pouquinho na internet sobre o curso. E aí eu dei uma olhada nas matérias, na grade, mais ou menos do que tinha lá disponível de linguística, as ementas das disciplinas, e aí eu achei que isso tinha a ver com o que eu gostava, com as coisas que eu tinha interesse, porque eu sempre tive uma curiosidade, assim, linguística, de pensar, por que será que essa palavra é assim, porque tal coisa chama tal coisa e não de outro jeito, e um contato, por exemplo, com filmes, músicas, coisas em outras línguas, principalmente inglês e espanhol, que são as línguas que eu falo, de eu prestar atenção assim de, tem uma, sei lá, uma expressão em português que aí tem um equivalente em espanhol, que é um pouquinho diferente, e tal palavra soa de um jeito em português, mas em inglês, sei lá, tem um outro sentido. Eu sempre tive, assim, essa curiosidade, esse interesse maior por essas questões linguísticas. Aí, pesquisando na internet, eu achei que realmente era isso que eu ia querer. Aí eu entrei no ciclo básico, sempre tem aquela coisa, que habilitação você quer fazer, você já sabe. E aí eu falava, acho que eu vou querer fazer linguística, né? Vamos ver como vai ser. E aí fazendo as matérias de elementos, eu vi que realmente era uma coisa que eu gostava bastante, e aí eu acabei optando pela linguística mesmo. Então você já tinha um conhecimento do que era linguística antes de Assim, entrar. eu tinha uma noção. Eu sabia que existia uma área do conhecimento que tinha esse nome, e aí eu achei que tinha a ver com o que eu tinha interesse, com o que eu gostava, mas eu não sabia direito exatamente o que era. Até hoje, assim, quando as pessoas me perguntam o que é linguística, eu fico, é difícil explicar. Sim, sim. E quais são as matérias da linguística de modo geral? Bom, mais ou menos os assuntos que a gente tem no ciclo básico, a gente vai ver em matérias da linguística de maneira mais aprofundada. Então, a gente tem uma disciplina para fonética, uma para fonologia, morfologia, sintaxe, semiótica, psicolinguística, linguística histórica, historiografia linguística, sociolinguística. Acho que mais ou menos pragmática, semântica. Acho que é mais ou menos isso. Bom, então na linguística a gente vai ver todas as áreas que são do ciclo básico, que a gente vem de uma forma introduzida, né, no ciclo básico, mas de uma maneira mais profunda. Então, cada área tem uma disciplina específica. Então, a gente tem uma introdução à fonética e fonologia no ciclo básico, por exemplo, e aí na habilitação da linguística viram 2 matérias, uma específica de fonética e uma de fonologia. Daí, basicamente, eu acho que na habilitação você tem uma noção bem ampla, assim, de todas as áreas da linguística, as principais áreas da linguística, pelo menos, quais são. Então, aí, por exemplo, tem a disciplina de fonética, que busca entender como que a gente produz os sons da fala, as questões acústicas, então, da transmissão das ondas sonoras, quanto as questões articulatórias, então, os órgãos da fala que estão envolvidos nesse processo.
é legal porque, não sei, a gente imagina, né, letras, aquelas coisas bem humanas, mas aí a gente vê algumas coisinhas de biologia, algumas coisinhas de física. A fonologia, de como que esses sons estão organizados na língua, então em diferenças de sotaques, de pronúncias diferentes de um lugar para o outro, coisas assim. Aí tem, por exemplo, morfologia, que vai ser como que acontece a formação de palavras em línguas diferentes, por exemplo. Sintaxe, como que acontece a formação das sentenças, então coisas relacionadas especificamente com isso. Legal que meio que vai aumentando, né? Primeiro você vai ver um som, aí depois você vê a palavra, depois você vê a frase. Aí tem, por exemplo, semiótica, que é mais relacionado com o discurso, realmente, com o texto, né? Com uma coisa mais ampla. Aí tem umas outras áreas, por exemplo, psicolinguística, que a gente vai ver coisas relacionadas à aquisição de linguagem, que é uma área que é muito interessante também. Então, como que a gente aprende a falar a nossa língua materna, ou as nossas línguas maternas, né, no caso de pessoas aí bilíngues, trilíngues, quando a gente é bebê, então algumas coisas relacionadas a essa parte biológica também, né, como que é o cérebro, componentes específicos relacionados com o aprendizado da linguagem. Tem a sociolinguística, que é para você entender as variações que acontecem em uma mesma língua. Então, por exemplo, comparando o português de São Paulo com o português, sei lá, de Porto Alegre. Quais que vão ser as diferenças na pronúncia, no léxico, então as palavras que vão ser mais usadas em um lugar, em outro, e isso em todas as áreas da língua, né? Morfologia, sintaxe, etc. A gente tem contato também com algumas outras áreas, como linguística histórica, que é para você ver a evolução das línguas ao longo do tempo. A historiografia linguística, que é para você ter um olhar assim meio que metalinguístico, então assim, de entender como que a linguística foi se desenvolvendo como ciência, como área do conhecimento ao longo dos anos. Então é bem interessante também para você ver, por exemplo, que já teve algumas coisas algumas pesquisas que as pessoas seguiram uma metodologia errada e não deu certo, e aí como que essas coisas foram evoluindo, áreas que em um determinado período eram muito prestigiadas e aí depois passou a não ser, porque então eu acho que o curso dá uma visão bem ampla assim para você ter pelo menos ainda uma introdução, né? Você vai ver muito mais aprofundado do que no ciclo básico, logicamente, mas ainda assim é uma introdução assim dentro de cada uma das áreas da linguística. E tem alguma área entre as tantas que você gosta? Eu gostei bastante da disciplina de fonética que eu fiz, tanto que depois eu fiz uma pesquisa de iniciação científica nessa área. Eu tenho interesse também em sociolinguística e psicolinguística, na parte de aquisição da linguagem, é bem interessante, mas acabei não chegando a me aprofundar exatamente. E tem alguma área dentro da linguística que você menos gosta? Eu não gosto muito de sintaxe, inclusive a matéria de sintaxe me traumatizou bastante, mas faz parte. Eu acho que é uma coisa boa e ao mesmo tempo ruim da linguística, que assim, pensando nas matérias da linguística de uma para outra são muito diferentes, né? Então sempre vai ter aquela que você vai gostar mais, que você gostar menos. Então é legal que você tenha uma visão mais ampla da linguística, né? Eu acho que o curso de graduação é para isso mesmo, né? Depois você tem uma área que você a seguir, especializar, se for o caso, fazer pesquisa em uma área específica, mas acaba sendo um pouco ruim por causa disso. É aquela matéria que você acha um saco, mas que é obrigatória, então você tem que cumprir. Como são as avaliações? São provas, trabalhos, a mistura dos dois, outras coisas? A maioria dos professores acaba pedindo mais prova. Já tive que fazer alguns trabalhos também. E é muito comum os professores também pedirem lista de exercícios. Geralmente a maioria acaba pedindo uma prova, algumas listas, uma coisa mais para conseguir balancear, né? Para não ficar todo o peso em uma avaliação só. E as aulas, elas são mais práticas ou mais teóricas? No geral, as aulas são mais teóricas. Eu acho que o que eu tive uma parte que foi um pouco mais voltado para a prática foi a disciplina de fonética acústica e articulatória, que aí a gente mexe num software que chama PRAAT, que é para analisar as ondas sonoras. E quando eu fiz a disciplina de sociolinguística,
a gente viu algumas coisas de metodologia de pesquisa. Então a gente teve que pegar um áudio de falante, usar alguns softwares para isolar algumas partes, buscar por palavras específicas e aí fazer um trabalho baseado nisso, analisando algumas coisas quantitativamente, qualitativamente também. Então acho que essas foram as duas ocasiões assim que eu tive experiências um pouco mais práticas assim de colocar a mão na massa, o resto foi mais teórico mesmo. Legal. Essa aula vocês fazem em algum laboratório lá na Letras? A disciplina de fonética tem um laboratório, que no caso é só uma sala com computadores, né? No laboratório, não sei, a gente pensa mais em tipo de química, assim. Não, são só computadores mesmo. Mas lá na USP a gente tem também uma cabine de gravação com isolamento acústico. E aí eu acabei conhecendo, porque eu fiz parte do grupo de pesquisa de fonética. E aí eu fui algumas vezes gravar, às vezes para ajudar algum colega, tal, então eu acabei conhecendo também. E você tem alguma recomendação para quem deseja conhecer um pouco da área de linguística? Bom, eu acho que os livros que a gente lê no ciclo básico, que são os dois do Fiorin, né, Introdução à Linguística 1 e 2, eu acho que eles dão uma introdução bem legal. Eles são bem didáticos, assim, tem uma linguagem mais clara, né? Tem o curso de Linguística Geral do Saussure, só que esse é um pouquinho mais complicadinho, assim, a linguagem, mas esse é um classicão também. Além disso, tem uma outra coleção da editora Contexto também, que é Para Conhecer. Daí tem Para Conhecer a Aquisição da Linguagem, Para Conhecer Sociolinguística. Então, é legal para você conhecer mais de uma área específica. Eu também acho que a linguagem é mais clara, né? Eu acho que eu indicaria mais esses que são coisas mais gerais e aí, né, se fosse o caso da pessoa fazer uma pesquisa mesmo, então talvez ela precisasse de uma coisa mais específica, né, mais aprofundada, mas nos próprios livros os autores sempre colocam a bibliografia, né, então já daria para conhecer coisas mais aprofundadas também. Sim, sim. Esses são os famosos livros do Fiorin, organizado por ele. Tem outros autores, né? Esse é o Sim. Introdução à Linguística 1 e o 2. E você comentou da coleção Para Conhecer. Eu só tenho esse aqui da Grola e da Maria Cristina, que é de aquisição. Sim, eu tenho esse livro também. Ele é muito bom. Eu acho que tanto esses da coleção Para Conhecer quanto os do Fiorin, é bom que eles são bem didáticos, né? Então, os autores, eles fazem um resumo, mas com palavras um pouco mais simples, né? Então, é um pouco de um autor, um pouco do outro. Acaba sendo realmente mais didático, mais fácil de entender. Mas aí, no fim, tem a bibliografia, né? Então, acho que a pessoa que quer se aprofundar mais já tem umas dicas aí de onde começar e tal. Maravilhosas as recomendações. E quais são as áreas de atuação de uma pessoa formada em linguística? Eu acho que o curso em si da linguística, ele é mais acadêmico, né? Eu acho que a USP no geral, mas acho que a parte de teoria literária e da linguística mais ainda são mais voltados para academia mesmo. Então, até a gente vê algumas coisas relacionadas com metodologia de pesquisa, como eu falei. Então, uma boa parte das pessoas acaba atuando na área de pesquisa, fazendo pesquisa na área, depois se tornando professores universitários, né, de faculdades públicas ou particulares. Mas também tem outros caminhos. Então, tem muitas pessoas que se formam na linguística, mas que acabam optando por dar aula de português, né, da nossa língua materna, porque a linguística acaba dando uma base maior, né, para você entender o funcionamento da língua portuguesa, então isso acaba ajudando também. Inclusive, a gente tem matérias de metodologia de ensino da linguística que são voltadas para isso. Como aplicar os conhecimentos, as teorias da linguística numa sala de aula da educação básica. Tem pessoas também que fazem a mesma coisa, mas ensinando línguas estrangeiras, então inglês, espanhol, francês, que seja. E tem muitas pessoas também que trabalham numa parte relacionadas a empresas, assim, então por exemplo, para fazer chatbot, tem uma parte de linguística computacional que está bem alta, então essa é uma opção também.
E tem algum mito sobre o curso de linguística que pensamos que existe no curso, mas na realidade não existe? Muitas pessoas tendem a colocar linguística e literatura como duas coisas completamente opostas, né? Até tem essas brincadeiras no Facebook de rinha entre linguística e literatura, qual que é melhor e não sei o quê. Mas eu acho que é super possível estudar literatura através da linguística, né? Tem muitas pesquisas da semiótica, que é uma das áreas da linguística que estudam a literatura. E eu já fiz um trabalho, por exemplo, uma matéria de literatura brasileira, que eu peguei um poema do Manuel Bandeira, e aí eu analisei como era feita a construção sonora daquele poema através das características articulatórias das consoantes. Quando eu fiz uma outra matéria, uma professora também comentou do grau de abertura das vogais, qual que era o efeito que isso dava no poema. Então, sei lá, eu não acho que são coisas completamente opostas, né? Inclusive, acho que a linguística dá algumas ferramentas pra gente, inclusive, conseguir analisar a literatura. Concordo. E o curso de linguística era o que você imaginava? Eu acho que sim. Eu tive algumas questões durante a graduação, mais assim, questões minhas, assim, pessoais, em algumas épocas que eu não estava tão bem psicologicamente, e eu acabei me decepcionando um pouco com a linguística, não pela habilitação em si, mas eu acho que é porque eu acabei mudando e decidindo seguir por outros caminhos. Porque quando eu comecei a faculdade de letras, eu pensava muito em seguir carreira acadêmica, tanto que eu fiz uma pesquisa de iniciação científica pensando nisso. E aí eu vi que aquilo não era muito para mim, não era bem o que eu queria. Pensava em dar aula de língua portuguesa também. E aí eu acabei estudando inglês por fora e acabei gostando mais. Então, hoje os meus planos são trabalhar com inglês. Mas eu acho que eu não me arrependo de ter feito linguística, porque eu acho que a linguística é justamente uma área muito ampla, né? Então, assim, pensando em dar aulas de inglês no futuro, eu acho que é muito legal saber como que funciona esse processo de aquisição de uma segunda língua, como que isso é diferente de quando a gente adquire a nossa língua materna, quando a gente é bebê, quais são as características fonológicas do inglês, no que difere do português, as características sintáticas, como que uma língua influencia na outra. Então, acho que isso me deu uma base teórica muito boa que, mesmo não sendo diretamente com a linguística, com certeza vai me ajudar. Certamente. E você tem algum objeto, algum casaco da sua habilitação, da faculdade para nos Eu mostrar? tenho um moletom da linguística que a gente fez quando eu ingressei na habilitação, né, segundo ano da letras, primeiro da habilitação, que tá escrito linguística no alfabeto fonético. E eu tenho duas camisetas também. Essa aqui que eu acho genial, que é uma tabela periódica, só que com os fones do alfabeto fonético internacional. E aqui atrás tá escrito Linguística USP. E aí, essa aqui foi uma outra camiseta que a gente mandou fazer, que tá escrito também no alfabeto fonético. You wish you can read this, but you're not a linguist. Genial! Sim, a gente gosta bastante dessas coisinhas. Mandar fazer camiseta. Entre as habilitações, a linguística é das habilitações que tem os casacos e camisetas mais bonitas. Sim. Realmente, a gente empolga bastante com isso. Sim. E é uma coisa que muita gente que não é da linguística acaba tendo interesse em comprar também. Porque a gente tem algum contato com a linguística, né? No ensino básico, ou dentro das próprias habilitações, né? Que nem você comentou do inglês, que tem algumas matérias específicas da linguística do inglês, tem gente que faz como optativa algumas disciplinas. Então, é legal, até a pessoa que não é da habilitação exatamente, ela tem vontade de ter a camiseta, e isso é bem legal. Sim, sim. É isso, Ana. Muito obrigada. Obrigada por aceitar o convite. E, pessoal, se vocês tiverem alguma questão, pode deixar nos comentários que a gente tenta responder. E é isso. É isso. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, tchau.